Continuando, imagine você que Deus quer lhe falar, e Ele é abnegação, misericórdia, e você é cruel. Como Deus vai falar a uma pessoa que é hipócrita, astuta e cruel? Ele não pode falar. Então, quando você vê que você está estudando com abnegação, sinceridade e misericórdia, esses 70% de estudo pessoal vai ser uma meditação. E se você, pelo merecimento e misericórdia de Deus, nesses 70% de tempo, você põe por obra o que você entendeu, é o que você entendeu dos requerimentos, dos requisitos morais, que estão nos mandamentos, estatutos e testemunhos, quando você aplica com a lupa de $1 milhão e não usa essa lupa para aplicar aos demais, mas a você mesmo. Então diz Deus assim: olha, aí está um cristão diligente e submisso, a este vamos dar operações. E vamos explicar exatamente, Deus diz, quais os requerimentos que se aplicam para ele. Então, as árvores que alcançaram um nível mais alto de comunhão com Deus vão entender claramente a vontade de Deus. E se há alguma dúvida, Deus vai explicar. As ervas que não têm uma experiência tão íntima com Deus vão escutar os frutos da experiência das árvores e vão dizer: isto é certo, meu espírito me diz que está correto. E com o tempo, aqueles que têm algo de verde vão entender também. Então as árvores, as ervas e os que têm algo de verde, são os entendidos, são os sábios. Eles entendem as operações e os requerimentos, uns mais rápido que outros, mas finalmente todos entendem. Ao contrário, as cabras que querem ser cavalos, que são obstinados, tolos, soberbos, orgulhosos, que são basicamente nicolaítas, que são a sinagoga de Satanás, que não guardam a palavra da paciência, que não entendem os requerimentos e não os põem por obra, os requerimentos morais. Então essas pessoas não recebem as providências de Deus, porque na verdade são astutas. Mas as ovelhas, que sim entendem a vontade de Deus, as operações, elas são humildes, submissas, diligentes em acatar e colocar em prática todos os requerimentos morais. Aí Deus vai estar dando-lhes operações que serão específicas para sua vida espiritual. Cada operação vai exterminar algum aspecto escuro do seu caráter. Se, por exemplo, o seu caráter for um edifício de 100 andares, cada operação vai destruir um quarto onde Satanás estava. E tira Satanás dali e coloca o Espírito Santo em seu lugar. E enquanto o ser humano está em processo vitorioso de ir de glória em glória, assim, de um pouquinho mais se parecer com Deus, só que quando uma pessoa é astuta, ardilosa, cruel, não vai receber as operações de Deus. E vai receber as operações dos demônios. E em vez das operações de Deus, vai receber as falsas representações dos requerimentos, dos requisitos de Deus. E em vez de ter os requerimentos morais, vai ter as suas ataduras formais e métodos cautelosos, que vão fechar definitivamente a porta do Espírito Santo. E essas pessoas vão acreditar que são os grandes líderes, mestres e consciência dos demais. E o que estão fazendo é levando as pessoas à destruição.
Então esse tipo de pessoa não vai receber as providências. Mas os filhos de Deus, sim, esses recebem. Desde que estejam com humildade, com diligência, com abnegação, com todas as características de uma cabra que quer ser ovelha. E então Deus se agrada desse tipo de pessoa e vai seguir educando-a. Por outro lado, as cabras estão cavilando ou recebendo doutrinas de demônios ou doutrinas de homens possuídos por demônios, que são cavalos, vão acabar tendo comunhão com demônios, ao passo que as cabras que querem ser ovelhas vão ter comunhão com Deus através da comunicação, que é a meditação. E as cabras vão estar cavilando, e aí vão se conectar com os demônios ou com os cavalos que dirigem seu grupo. E eles vão estar em comunhão, é o homem conectado com demônios. É uma cabra que está se convertendo em cavalo. E então, ao invés de ter a prudência ágape e o rio ágape dos anjos lhe ensine as operações e providências de Deus e os requerimentos morais, com a lupa de 1 milhão para aplicá-la à sua vida, e o Espírito Santo aplicando-a à sua vida, para que veja os mandamentos, a formosura dos mandamentos, estatutos e testemunhos, e possa entender como se aplica à sua vida e possa deixar de pecar. Ao passo que as cabras que vão ser cavalos estão conectadas com demônios e com a integridade e prudência eros. Vão formar seu próprio requerimento moral ou aceitar o requerimento moral de grupos, de acampamentos, de igrejas, ou de psicólogos, ou de pregadores, ou de cientistas, ou de quem quer que seja. E para substituir a direta direção de Deus, que está nas operações, vai rejeitar os requerimentos morais de Deus e vai substituí-los por ataduras formais da igreja adventista ou da igreja, qualquer igreja, ou do grupo este ou aquele. E vai ter métodos cautelosos, e então vai por caminho equivocado até a destruição, com a lupa de 2 centavos para ver os seus pecados e com a lupa de $1 milhão para ver os pecados dos outros. E assim vai, dessa maneira todos os dias, colocando mais escuridão, matando seu afeto natural, matando, no caso, o livre-arbítrio, até que finalmente vai ficar sem afeto natural e sem livre-arbítrio. Vai ter um completo zero de discernimento espiritual. No entanto, vai crer que é mestre dos demais. E através das suas cavilações e prevaricações, vai distorcer os mandamentos, estatutos e testemunhos. E vai ficar sem luz. Essa pessoa vai ter concupiscência e iniquidade total, mas vai crer que está fazendo o que é correto. E as guerras acontecem assim, quando uma pessoa diz, eu vou atirar uma bomba no fulano. Então, quando ela diz que eu vou atirar uma bomba no fulano, já é uma cabra que perdeu a capacidade de raciocinar. E ela não entende os mandamentos, estatutos e testemunhos. E agora ela diz, não, eu posso matar. E assim muitos adventistas foram nazis, trabalhando para Hitler e matando todo tipo de gente. Porque eles distorceram os mandamentos, estatutos e testemunhos.
e eles creem que podem fazer todo tipo de dano. Assim serão os adventistas, que no final eles vão dizer assim: não, esse fulano que crê isso e aquilo, eu vou matar, porque ele foi para as montanhas. Ele foi para as montanhas e veja no que ele está crendo. Aí, nesse momento, os anjos vão proteger os verdadeiros filhos de Deus. Então, esses irmãos adventistas, que são cabras e que vão chegar a se converter em cavalos totalmente, e que nesse momento já praticam a astúcia, a negligência, a hipocrisia, a crueldade e a rebeldia contra Deus. Então, que faz um cristão que quer se converter em ovelha, tendo comunhão com esse tipo de pessoas? Se ele tem comunhão com esse tipo de pessoas, basicamente está se enganando. Então, por isso, você vê que nós, nesse momento, temos que fazer uma separação. Temos que estar dividindo os acampamentos, porque nos acampamentos, basicamente, há dois grupos de pessoas. Estão os que querem seguir com seu eu satânico, seu eu laudicense, com sua exaltação, com sua honra própria e glória própria. E, por outro lado, estão os cristãos que querem exaltar a Cristo e a honra de Cristo. Querem exaltar a Ele e ao que Ele ensina, a honra dEle. A honra dEle é que acontece quando Ele nos explica como se aplicam os mandamentos, testemunhos e estatutos. Mas a honra do eu satânico é aquela que explica os mandamentos, estatutos e testemunhos com um eu satânico. E esses que querem explicar com o eu satânico são as cabras que querem ser cavalos. Então veja, ninguém pode dizer a uma pessoa: esta é a lista dos requisitos morais para esse acampamento. Ou então dizer: esses são os requisitos morais para essa cabra que quer ser ovelha. Não, porque é Deus, através do seu Espírito Santo, é através do Espírito Santo e dos anjos que estão nos ensinando, através do rio Ágape, onde estão, através do rio Ágape, estão explicando onde estão esses requisitos morais e como se aplicam. Então, se eu leio os mandamentos, estatutos e testemunhos, ali estão todos os requisitos morais. Mas não estão aplicados à minha pessoa, à minha situação específica. Mas veja, quando você vai a uma igreja ou a um ministério independente, eles são a consciência do grupo. É como na Igreja Católica, que os sacerdotes dizem que os membros não têm que pensar, são eles, os sacerdotes, que têm que pensar pelos membros. É basicamente o mesmo. A Igreja Adventista é uma igreja católica disfarçada de cristã, porque os pastores pensam pelos irmãos e os irmãos estão acostumados, como zumbis, que os outros pensem por eles. Então, uma pessoa que despreza o livre-arbítrio e a capacidade que Deus tem de ensiná-lo, porque está atrás dos falsos requerimentos, das falsas... está atrás dos falsos requerimentos de Deus e substituindo as operações do Espírito Santo pelas ataduras formais e métodos cautelosos. Essas pessoas estão traindo o pacto com Deus. E uma pessoa que trai a Deus, o pacto que deve ter com Ele, que está lá em Levíticos 26, e prefere as falsidades dos líderes políticos, religiosos, econômicos, da economia, cientistas ou o que seja,
Essas pessoas estão traindo a Deus e não têm o direito de querer que Deus lhes explique nada. Por isso não estão escritas no livro da vida e por isso é que não entendem as profecias. Ao passo que uma pessoa que tem algo de verde pode ser que demore 2 anos para entender o que uma árvore vai demorar 10 minutos. Mas, graças a Deus, com o tempo entende. E esse é o trabalho tão maravilhoso que Deus está fazendo, de levar pouco a pouco, a uns mais rapidamente, outros mais lentamente, outros ainda mais lentamente. Mas aos poucos vão crescendo, diferente das cabras que querem ser cavalos, que vão retrocedendo, com a aparência de que estão crescendo, mas na verdade estão retrocedendo. Quando Deus manda estatutos, testemunhos e explicações, eles não estudam, porque eles têm sua própria opinião, eles já têm sua opinião própria, critério próprio, justiça própria do seu eu laudicense e tem também sua honra própria e glória própria do seu eu satânico. Então, essas pessoas que são a sinagoga de Satanás e se creem que são a consciência dos acampamentos. E, na verdade, o que estão fazendo é estorvar os propósitos de Deus. Então, veja, temos um outro ponto. Há muitas pessoas que são cabras e que não são dirigentes de acampamentos. E elas a todo tempo estão cavilando ou tirando do contexto que os donos ou os mordomos que Deus colocou, pôs ali para ser mordomo, que deu os recursos para dirigir o acampamento. E essas pessoas chegam com sua prudência, integridade eros e começam a ver os requerimentos morais e as operações que Deus dá aos donos, ou que deveria dar aos donos, que são mordomos, porque, na verdade, um dono que é mordomo deveria ter essa comunhão com Deus e perguntar a Deus as coisas. Perguntar a Deus para cada coisa que faz, que deve fazer. Mas se enaltece, começa a atuar sem Deus e começa a dar requerimentos falsos, que não são os requerimentos de Deus, e começa a fazer operações que não são as operações de Deus, então vai haver discórdia. E é isso que Satanás quer. Satanás quer que os donos, que são os mordomos, não consultem a Deus a cada passo. E que as cabras que têm chegado de visita, que na verdade foi dada a elas a oportunidade de estarem vivendo ali no acampamento, comecem elas mesmas a criar seus próprios requerimentos, requisitos e operações e choquem com a de Deus. Então, imagine você chega num acampamento onde o dono não se submete a Deus e as cabras tampouco, as cabras não se submetem também a Deus, então esse acampamento vai ser um caos, vai ser uma guerra. Eu te disse isso, você me disse aquilo, e isso e aquilo, e pleitos, e contendas e mais contendas. Mas quando o dono, que é mordomo, está caminhando com Deus e nesse 70% de tempo, nesse 70% de tempo individual com Deus, na meditação, deixa que Deus o ensine, essa pessoa, quando falar assim, como mordomo, vai ter uma lista de requisitos morais, vai ter assim uma lista de operações que são colocadas pelo próprio Deus.
Então, da mesma forma, as cabras que querem ser ovelhas, que foram convidadas a viver no lugar, se estão recebendo nesses 70% de tempo com Deus, se estão recebendo as instruções de Deus, vão receber as operações, vão receber também os requisitos morais, e quando escutarem as operações e os requisitos morais que Deus está dando ao mordomo principal, ao dono, então as cabras que querem ser ovelhas vão dizer assim: isso é certo, porque Deus me disse a mesma coisa. E então vai haver crescimento espiritual. Mas quando nos acampamentos entram demasiadas pessoas e entre essas pessoas estejam cabras que querem ser cavalos, eles não têm comunhão com Deus, porque cavilam. Então, quando Deus dá uma operação, um requerimento moral, eles tiram do contexto e criam discórdia. Porque eles não estão submetidos, não estão submissos a Deus. Então, por que as pessoas devem ter cuidado? Os que têm um sítio, uma fazenda, um lugar, os que são donos de um lugar, por que elas devem ter cuidado? Tem que ter cuidado de não ficar nervoso, chamando gente e pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude a trazer gente para cá. Porque é preferível alguém morrer trabalhando sozinho do que estar junto de cabras que querem ser cavalos e estorvando todo o caminho. Porque, irmãos, nós estamos na reta final. Faltam poucos meses para Deus nos dar toda a luz necessária que falta para a chuva temporã. Volto a repetir a frase, irmãos. Faltam poucos meses para que Deus dê toda a luz que é necessária da chuva temporã. E que tenhamos tempo de aplicar esses requisitos morais a cada ponto escuro do nosso ser. Que possam ser tiradas e que possam todas essas falsas representações dos requerimentos de Deus possam ser tiradas. Todas essas ataduras formais e métodos cautelosos, pois eles devem ser substituídos pelas operações de Deus e os requerimentos e os requisitos de Deus, para que tenhamos direito à bênção de Deus. As cabras, na verdade, que não estejam tendo essa comunhão com Deus e não têm requisitos morais, como Deus quer, e que também não tenham as operações como Ele quer, são cabras que vão exigir que lhes pague. Tem que lhes dar tanto para que elas possam cumprir com o seu dever. E por que elas fazem isso? Porque, por não estarem cumprindo os requerimentos morais e as operações, assim como Deus está mandando, ou estarem fazendo suas próprias operações, Deus não lhes dá recursos. Vejam, essa é a razão da falta de recursos em muitos acampamentos. Ou em algumas pessoas, ou muitas pessoas, porque elas não seguem os requerimentos, os requisitos de Deus. E não estão fazendo as operações de Deus. Estão fazendo as operações que eles mesmos colocam. Esta é a razão. Então, nesse tema, expomos tudo isto e esperamos que cada pessoa tome tempo para meditar e averiguar seu coração,
para saber se está caminhando como cabra que quer ser cavalo ou como cabra que quer ser ovelha. E se está caminhando como cabra que quer ser cavalo, que se arrependa, que se humilhe a Deus, porque Deus sempre tem a porta aberta aos humildes e aos que se arrependem, e que sejam sinceros e abnegados em se submeter às instruções que Deus está dando. Mas, se você é uma cabra que quer ser ovelha e está falhando em alguma coisa, se arrependa. Coloque-se da forma como Deus quer, para que Ele possa guiá-lo, e possa abençoá-lo, e possa cuidar de você nesse tempo que se aproxima. A ira das nações já começou e vai terminar com o povo de Deus pronto para dar o alto clamor. E então se acaba a sexta trombeta, e começam os sete trovões. Então Deus vai dar o seu veredito final às cabras que querem ser ovelhas, que chegarem a ser ovelhas, e vai seguir aperfeiçoando através das 7 últimas pragas, 7 copas. Mas as cabras que perderam seu tempo, nesse tempo de sacudidura final, a 4ª sacudidura, que é o que estamos vivendo agora, de 2020 a 2023, em que Deus está nos apresentando agora todas as suas operações e todos os seus requisitos morais, para que consigamos apagar, tirar, com a ajuda do Espírito Santo e também através da nossa escolha pessoal, tirar toda a escuridão que ainda tenhamos em nossa vida e tirar as ataduras formais, métodos cautelosos e falsas representações dos requerimentos de Deus. Que fiquemos totalmente sem nada de Satanás. E quando termine o período da chuva temporã, possamos dizer, assim como Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada de mim. Que assim seja. Amém.